A língua portuguesa é muito rica de expressões, ditados, provérbios. Quem que nunca ouviu aquela expressão fulano caiu do cavalo? Para indicar aquela situação que a pessoa tinha quase que certeza de alguma coisa que ia se realizar e depois acabou se frustrando porque aquilo que era quase uma certeza se demonstrou algo que não podia se realizar. E nesse café bíblico, refletindo sobre as parábolas, eu quero apresentar uma pequena reflexão sobre uma pessoa que tinha uma opinião formada, mas diante de Deus acabou caindo do cavalo. Por isso que o tema do podcast é o seguinte: o preconceito indica uma grande imaturidade. Podcast Café Bíblico. Uma reflexão semanal para inspirar o conhecimento e a ação. Com Frei Dionis Rafael Paganotto. 2020, episódio 20. Bem-vindos a esse podcast Café Bíblico, que a cada semana partilha um café, uma reflexão, procurando assim atualizar alguma das parábolas de Jesus para melhorar o conhecimento, a reflexão, a ação. A quinta parábola que eu proponho nessa série é aquela do fariseu e do publicano, no Evangelho segundo Lucas. Um texto bíblico. Jesus contou uma parábola para os que se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para a oração, um fariseu e um publicano. O fariseu rezava de pé, dizendo no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, muito menos como esse publicano. Eu faço jejum 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que recebo. O publicano ficou de longe, não ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito e rezava dizendo no seu íntimo: Meu Deus, tem piedade de mim, eu sou um pecador. Eu digo a vocês que o publicano desceu para casa na graça de Deus, o fariseu não, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A reflexão só começa com um café. E a reflexão começa então partilhando um café. Nessa parábola colocada em Jerusalém, já que 2 indivíduos sobem para ir até o templo fazer uma oração. E aqui nós temos, dentro da parábola, a comparação entre 2 homens. De um lado, o fariseu, do outro, o publicano. E aquele fator da comparação com algo conhecido e desconhecido, que eu já falei várias vezes, é justamente esse. Algo conhecido, a oração feita no templo, comparando com algo desconhecido, ou seja, como Deus reage, responde, acolhe a nossa oração. O primeiro personagem é o fariseu. Era um leigo, uma pessoa muito escrupulosa vivendo a lei de Moisés, porém que tem muita soberba. Ele está de pé, logo na frente, e apresenta uma oração de agradecimento. O fariseu não pede nada a Deus naquele momento. Diante da sociedade, este fariseu é um exemplo de religiosidade. Pessoa que vive aquilo que a lei religiosa propõe. Porém, daquilo que nós podemos perceber pela interioridade, este fariseu é muito preconceituoso. O segundo personagem é o publicano, outro judeu, porque ele vai até o templo, local onde somente os judeus podiam entrar, porém que vive a sua religiosidade de um modo diferente, porque está trabalhando para os romanos, aqueles que tinham invadido e dominado a Terra Santa. Ele faz uma oração de pedido, suplicando piedade, misericórdia, compaixão. E ele não fica ali na frente de pé.
ele fica lá no fundo, cabisbaixo. O fariseu era um exemplo de religiosidade. O publicano é totalmente o contrário, porque ele está trabalhando para os invasores, por isso que ele é muito mal visto pela sociedade. Uma pessoa que, ao invés de defender o seu povo, acaba colaborando com aqueles que vieram de fora. É interessante que os dois personagens não se conhecem, não conversam, somente o fariseu que olha para o publicano. Mas nós, leitores, temos esse privilégio de saber aquilo que está passando na interioridade. É como se nós estivéssemos quase que assistindo a um teatro e eles falassem em voz alta aquilo que na verdade está aqui dentro. Por isso que entre eles não tem uma grande relação, mas nós, como leitores do texto, podemos comparar o fariseu e o publicano. E é possível perceber logo no início que o fariseu tem uma opinião negativa em relação às outras pessoas. Ele agradece porque não é igual aos outros, que estão muito abaixo dele. E também ele agradece porque não é como aquele outro judeu, o publicano que trabalha para os romanos. Essa opinião negativa, na verdade, é um estereótipo. Ou seja, o conhecimento que o fariseu tem, ele acha que todas as outras pessoas são ladrões, injustos, adúlteros. Ele tem uma atitude que não considera as pessoas pela experiência que ele tem, mas é um conhecimento pré-adquirido. Sendo assim, ele acredita que o seu grupo é quase que perfeito, enquanto que todo o resto não. Isso leva o fariseu a uma avaliação incorreta e rígida, porque ele enquadra o publicano num determinado grupo com certas características negativas, ou seja, aquele preconceito dele se demonstra um estereótipo e todas as pessoas que não pertencem ao grupo dele são colocadas naquela caixinha, naquele modelo. São todos ladrões, injustos, não obedecem à lei, menos mal que eu não sou como os demais. Um estereótipo que infelizmente acontece muitas vezes é aquele do machismo. Pega um acidente de trânsito. Um homem olhando o acidente, um machista. Se é uma mulher dirigindo, o que o machista vai dizer no seu estereótipo? A mulher provocou o acidente porque era incompetente, não sabia dirigir, andava muito devagar e assim por diante. Se é um homem que provocou o acidente, talvez um amigo desse machista, vai dizer o quê? É uma distração, acontece, ninguém está livre. Ou seja, tem aquela ideia pronta, aquele estereótipo, e acaba colocando na mesma situação julgamentos completamente diferentes. Essa avaliação prematura, ou até dizendo imatura do fariseu, demonstra uma rejeição àquelas pessoas que não pertencem ao seu pequeno grupo de leigos, fariseus, judeus. Enquanto que o estereótipo é atribuir uma característica idêntica a todos os membros de um grupo, uma espécie de generalização, o preconceito vai além, porque é uma atitude negativa sobre esse grupo e todas as suas características, até aquelas mais positivas. O fariseu inicia com estereótipo, mas depois se demonstra uma pessoa muito preconceituosa, porque ele julga o publicano e acha que todos os membros daquele grupo, ou até toda a humanidade que não é pertencente ao judaísmo, são ladrões, injustos, adúlteros, e para ele aquilo é uma vitória não pertencer ao outro grupo. Os fariseus de hoje têm aquelas frases prontas para tudo. Pega, por exemplo, aquelas mulheres que dizem todos os homens são iguais. Ou aqueles homens que dizem todas as mulheres são consumistas. Tantos exemplos banais, idiotas, de pessoas preconceituosas que não conhecem o outro
e acabam sempre enquadrando as pessoas dentro de uma caixinha na qual já tem tudo pronto, a nível de conhecimento, a nível de emoções, a nível de relacionamento pessoal. Sendo assim, o preconceito pode ser visto como uma ameaça àquilo que é diferente e pode ser bom. É uma ilusão de preservação, de dominação, de liderança. Aquela pessoa preconceituosa, na verdade, é alguém que está se isolando no seu próprio egoísmo. Para romper o preconceito, é preciso muita educação, muito tempo, muita sinceridade, muita consciência. Não é fácil quando tem aquele caminho cultural poluído que leva ao preconceito, tirar essa poluição e ser uma pessoa mais livre, mais aberta, mais sincera consigo mesmo, que não tem aquele quadrado no qual coloca tudo dentro, tudo pronto com a própria opinião, mas abre esse quadrado para novidade. E essas situações de preconceito a gente vê nas coisas mais simples do dia a dia. Na comida, por exemplo, um aspecto muito cultural. Morando fora do país, eu trouxe chimarrão e ao menos uma vez por dia, economizando, tomo essa bebida típica do sul do Brasil. E eu já perdi as contas daquelas pessoas que vendo, quando eu estou tomando chimarrão, quer experimentar? Não, não gosto. Já tomou alguma vez? Não, nunca. Peraí, se você nunca tomou, como é que você pode dizer que não gosta? É um preconceito em relação àquilo que uma outra pessoa está experimentando. Algo banal, mas que mostra muitas vezes esse bloqueio. E isso pode se aplicar também a outros exemplos. Não como isso, não bebo aquilo, não gosto daquela outra coisa, daquela outra pessoa, justamente porque eu tenho uma pré-ideia formada e acho que a minha opinião é a verdade absoluta. E a conclusão da parábola é muito interessante, porque o fariseu voltou para casa do mesmo jeito. Digamos assim, a sua oração não teve fruto nenhum, enquanto que o publicano voltou para casa justificado, ou seja, na graça de Deus, transformado uma pessoa melhor. Depois de tudo isso, é hora das considerações finais. Portanto, podemos dizer que o preconceito é ter uma imagem anterior em relação a algo ou alguém. Uma imagem, uma ideia pré-formada que eu aplico a um grupo, a pessoas e as considero de uma determinada forma, segundo a minha opinião, que eu acho uma verdade absoluta. Nós temos tantos exemplos de preconceito a nível de raça, língua, religião, profissão, sexo, tantos exemplos negativos, infelizmente, de pessoas que têm o seu conhecimento limitado, o seu crescimento pessoal também acaba sendo muito reduzido, tantas novas oportunidades que são perdidas a causa do preconceito. Quando começamos a rever certos conceitos, certos hábitos, certas atitudes que consideramos tradicionais, é ali que os estereótipos e, sobretudo, os preconceitos são deixados de lado e um pouco mais de maturidade é adquirida e vivida. Concluo assim esse podcast com duas citações breves e interessantes. Voltaire diz: os preconceitos são a razão dos imbecis. E Hazlitt afirma: o preconceito é filho da falta de conhecimento. Agradeço a sua atenção, a partilha de mais este café, uma abençoada semana e que a parábola do fariseu e do publicano possa nos ajudar a deixar de lado os estereótipos e os preconceitos. Até o nosso próximo podcast.